Você lê a sua Bíblia, ora, vai à igreja, faz o seu devocional, mas ainda assim tem se sentido longe de Deus? Você tenta buscar o Senhor, mas parece que lá no fundo do seu coração nada muda. Você se sente cumprindo um checklist religioso, mas ainda assim seca, vazia e longe de Deus? Então, minha amiga, esse vídeo é para você. Vem comigo. Muito prazer, eu sou a Paola Milbauer, sou teóloga e escritora cristã. E aqui, neste canal, eu te ajudo a desenvolver uma vida com Deus com mais profundidade, sem culpa e com mais leveza. Eu também sou criadora do Ministério Papo de Pijama, onde nós temos um clube de devoção, onde eu caminho com mulheres nessa jornada de desenvolver e de aprofundar a nossa vida com Deus. E antes de nós respondermos a pergunta por que eu busco ao Senhor, mas ainda assim parece que Ele está longe de mim, já vai curtindo esse vídeo e se inscrevendo nesse canal para você receber os outros vídeos que eu estou preparando aqui para vocês. E se você tá até aqui é porque com certeza essa pergunta do por que eu faço, mas ainda assim me sinto longe, é algo que tá real na sua vida e que você tá passando por isso. Antes de mais nada, nós precisamos entender, queridas, que a grande verdade é que nós podemos até fazer as coisas, até podemos estar cumprindo o nosso checklist espiritual, mas ainda assim estarmos nos sentindo distante de Deus. E isso acontece, queridas, porque conhecer a Deus não é apenas sobre adquirirmos informações sobre Deus, mas vai muito mais do que isso. Conhecer a Deus tem a ver com um processo de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele e de transformação. Eu já passei por isso que você está passando. Vivi bons anos da minha vida dentro da igreja, cumprindo várias regras, Vários checklists religiosos, mas parece que quanto mais eu fazia, mais eu me sentia culpada. Quer ver quando a vida estava tão corrida e o meu devocional ficava alguns dias sem fazer? Me sentia extremamente culpada, cansada e exausta. Eu sentia que a todo momento Deus iria me punir. Eu sentia que a todo momento eu não poderia agradá-lo e eu não tinha forças para agradá-lo. Até que eu tive que entender que essa era uma realidade de todas nós. Sim, não iremos agradar a Deus com os nossos esforços, mas precisamos aprender a conhecer ao Senhor e a se relacionar com Ele para além daquilo que fazemos, para além do nosso checklist religioso. O Senhor quer nos convidar a ter uma vida com Ele, a ter uma vida, uma experiência com Ele que ultrapassa esses momentos, essas nossas regras e esses nossos checklists religiosos. E com isso, minha irmã, eu não estou dizendo que você ter seu momento de oração, a sua vida devocional, você frequentar uma comunidade local não seja importante, ok? Isso é muito importante. O problema é quando nós vivemos a nossa vida com Deus como sinônimo dessas coisas. O problema é quando nós buscamos essas coisas como uma finalidade e não como um meio. Como assim, Paola? A finalidade é o relacionamento com Deus. O meio é a maneira como fazemos isso. E muitas vezes nós transformamos a nossa vida devocional, a nossa oração, a nossa ida na igreja num fim em si mesmo. E isso vai tornando para nós, isso vai virando para nós um peso, um fardo, porque vamos adicionando às nossas agendas mais uma atividade para cumprir. E a grande verdade, minha irmã, é que talvez você esteja orando, lendo a sua Bíblia, mas ainda se sentindo incapaz, insuficiente e ainda sentindo que você não conhece o Senhor de verdade. Talvez assim como eu, você olha para áreas da sua vida e você pensa, mas por que eu ainda permaneço assim? Isso aconteceu comigo logo depois de casar com meu marido há mais ou menos 7 anos atrás. Quando a gente casa, coisas a nosso respeito vêm à tona. E foi aonde eu comecei a questionar por que eu, que vivo há tanto tempo na igreja, ainda carrego essas coisas que eu não deveria mais carregar. Por que eu ainda carrego
tantos ciúmes? Por que eu ainda carrego tanta necessidade de controle? Por que eu ainda estouro com o meu marido se eu acabei de fazer o meu devocional? Sim, isso acontecia comigo. E eu não tô dizendo que eu não erro mais aqui em casa, mas eu tô dizendo que o Senhor precisou me conduzir a um lugar de mais profundidade com Ele, aonde a leitura da palavra, aonde a prática das disciplinas espirituais não eram apenas um fim em si mesmo para cumprir com as minhas obrigações religiosas, mas eram, na verdade, um meio para ter mais intimidade com o Senhor. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo, algumas dicas de como você pode percorrer esse caminho. A primeira dica que eu quero te trazer, minha irmã, é que muitas vezes nós temos uma gula religiosa. O que é isso? Nós queremos mais e mais e mais e mais. E aí nós lemos mais e nunca tá bom, porque na verdade estamos lendo para ter mais conhecimento, mas nem permitimos e nem damos espaço para que aquela palavra penetre no íntimo do nosso coração. Fazemos uma caminhada superficial, lendo superficialmente, vivendo superficialmente, e não permitindo com que essa palavra se assente no nosso coração, germine no nosso coração e gere frutos. Além disso, além de se assentar e germinar no nosso coração, a palavra de Deus diz que é ela que nos sonda, que é Deus que nos sonda e que nos conhece. E a grande verdade é que às vezes nós não queremos fazer essa jornada interior de conhecer quem de fato somos, porque na verdade existem feridas, existem dores, existem pecados dentro do nosso coração que nós preferimos deixar bem escondidinhos lá no fundo. E aí, nós vamos então correndo para a gula, lemos mais e mais e mais e mais, mas no fundo vivemos nessa superficialidade, sem deixar que esse mais e mais e mais, de fato, penetre no nosso coração. Faz sentido para você? Eu já vivi dessa forma também, minha irmã, buscando em vários lugares mais um devocional, mais uma experiência com Deus, mais uma prática para fazer, mais uma programação para ir, sem de fato entender que eu não precisava de mais. Eu precisava, na verdade, de profundidade. Eu precisava, na verdade, de paciência. Eu precisava, na verdade, de submissão à palavra de Deus, permitindo que ela penetrasse no íntimo do meu coração. Foi então que eu comecei a ler a palavra de uma forma um pouco diferente. Em vez de uma gula religiosa, eu comecei a buscar a ter mais qualidade no meu alimento espiritual, lendo a palavra com mais calma, passando mais tempo com aquele texto. E essa é a dica que eu quero deixar para você. Largue essa gula religiosa de ficar buscando trocentos vídeos aqui na internet, trocentas pregações, trocentas coisas que enchem a sua agenda, mas que não estão enchendo o seu coração. Passe mais tempo com o mesmo texto bíblico. Isso foi uma das coisas totalmente contraintuitivas para mim, mas que até hoje tem feito muito sentido. Porque quando nós passamos mais tempo com o mesmo texto bíblico, nós vamos aprendendo a de fato meditar naquele texto. Ou seja, nós levamos esse texto para a nossa vida ordinária. Levamos esse texto para o nosso dia a dia, para os desafios da nossa vida. E aí, quando eu permanecia mais tempo com o texto, eu lembrava aquilo que eu estava estudando. Não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas a gente estuda, quer mais, e depois sai daquele momento sem lembrar o que estudamos, sem conseguir aplicar na vida prática. E quando eu comecei a digerir por mais tempo aquela porção da palavra de Deus, aquela refeição, eu comecei a aprender a olhar para a minha vida e a enxergar aquela palavra. Minha irmã, isso começou a transformar a minha vida. Começou a, de fato, entrar no meu coração. Eu gosto de uma frase de um autor desconhecido que diz que o caminho mais longo da terra é o caminho dos ouvidos para o coração. Aqui no nosso vídeo, o caminho dos olhos, da mente para o coração. Talvez você está com muita informação sobre Deus, mas talvez essa informação ainda não chegou no seu coração.
E para que haja transformação, nós precisamos que essa palavra penetre no nosso coração. Revele os pecados escondidos, revelem quem somos, aprendendo então a tirar as nossas máscaras diante do Senhor e a permitir que Ele nos sonde e nos conheça. Uma outra realidade muito importante, minha irmã, é que nós muitas vezes estamos vivendo numa espiritualidade do desempenho. Nós medimos o nosso nível espiritual pelo tanto de coisas que somos capazes de fazer e de realizar. Eu gosto de dizer que essa é a síndrome da Marta. Sabe aquele texto onde Jesus precisa chegar para essas duas irmãs, especialmente para Marta, e dizer: Marta, Marta, tu andas tão ansiosa e agitada com tantas coisas, mas apenas uma é necessária. A verdade é que Marta estava servindo ao Senhor. Marta estava servindo ao mestre que estava na sua casa. E isso para nós tem muito a nos dizer nessa sociedade que tem vivido também uma espiritualidade do desempenho. Nessa ideia de eu preciso agradar a Deus a qualquer custo, eu preciso servi-lo. Nós acabamos muitas vezes esquecendo que antes de servir ao Senhor, nós precisamos aprender a estar com o Senhor. E muitas vezes corremos o risco de servir a Deus sem Deus. E aí, minha irmã, você vai sim sentir que você está cheia de coisas, cheia das coisas de Deus, sem o próprio Deus. Forte, não é? Mas uma grande verdade. Por isso, a próxima dica que eu quero trazer para você é: olhe para sua agenda e perceba: será que ao invés de eu adicionar mais coisas, eu não preciso remover algumas para que de fato eu possa ter mais tempo de qualidade com o Senhor? Dizer alguns nãos para que eu pudesse dizer sim e proteger a minha vida íntima com o Senhor. E a última dica que eu quero deixar para vocês é: não transforme o seu momento devocional em um pedaço do seu dia com o Senhor. É claro que ter esse tempo é muito importante, porque é Ele que vai nos ajudar a aprender a ouvir e conhecer a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós fechamos o nosso devocional, marcamos o nosso checklist, como eu já disse aqui, e vamos viver a nossa vida sem perceber que o Senhor continua conosco. Por isso, praticar as disciplinas espirituais é muito importante para que nós possamos desenvolver um coração atento. Muitas vezes vivemos distraídas entre muitas atividades e esquecemos que Deus está presente nessas atividades. Mas nós simplesmente muitas vezes não conseguimos enxergar, uma porque para nós Deus está conosco naquele momento e outra porque muitas vezes vivemos no automático. Então esse espaço de devocional no nosso dia a dia, ele não é um momento com Deus. Ele é, na verdade, um lugar onde eu aprendo a silenciar o meu coração para ouvir a voz de Deus, aprender qual é essa voz, aprender quem Ele é, me relacionar com Ele, para que ao longo do barulho do meu dia a dia, eu continue a ouvi-lo, eu continue a percebê-lo e eu aprenda então a abrir os olhos do meu coração para perceber que Deus está presente. Paola, como é que eu faço isso? Coloca a dica de ler a Bíblia com mais tempo, de ler o mesmo texto bíblico com mais tempo, que você vai ver que isso acontece. E se você quer a minha ajuda para colocar em prática essas dicas, se você quer a minha ajuda para que você saia dessa glutonaria religiosa e você venha para um lugar de mais intimidade, de mais calmaria com o Senhor, eu tenho um convite bem especial para você. Em breve eu tô abrindo a nossa turma do Clube de Devoção Papo de Pijama. Cada 2 meses eu faço a abertura de turma. Talvez você tá vendo esse vídeo e a turma não tá aberta, mas aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link da lista de espera para o nosso Clube de Devoção Papo de Pijama. Paola, que clube é esse? É um clube onde eu caminho com mulheres na prática dos exercícios espirituais através do nosso método Papo de Pijama, onde você recebe um material de estudo preparado por mais de 20 mulheres na área da teologia,
que vão caminhar com você por meio de um estudo simples, prático e profundo. Além disso, além de um material que vai guiar você nessa jornada, você vai ter acesso também à comunidade das tagarelas, aonde eu mesma caminho com vocês. E além da comunidade, nós temos também encontros do pijama, aonde de forma ao vivo nós temos aula comigo e com professores convidados de Bíblia e teologia e também da prática da meditação cristã. Esse clube tem sido muito especial porque nós estamos, de fato, aprendendo a caminhar com mais profundidade com o Senhor. E esse é o meu convite para você. Faça a sua inscrição no clube de devoção ou deixe aqui embaixo na lista de espera o seu nome que eu vou entrar em contato com você quando a turma estiver aberta. E que Deus abençoe sua jornada, minha irmã, e que você possa largar a culpa e as desculpas e compreender que mais do que fazer mais, o Senhor nos convida para uma jornada de profundidade nele e com ele. E eu não poderia terminar sem dizer: o Senhor está contigo. Ele quer se fazer conhecido na sua vida. Ele quer ser muito mais do que uma informação na sua mente, mas quer ser o Senhor do seu coração. Que Deus assim te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!